Boa noite, Danilo. Tudo bom? Falei certo, Danilo Simrot. Simbrot, falou, certinho. Boa noite, Sinara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu estava querendo tanto falar um pouco com quem entende do assunto sobre o funk, né? Nessa semana que teve aquela catarse, né, Danilo? Uma verdadeira catarse que foi a libertação do Pose do Rodo, né? Com as pessoas na rua. Assim, a gente, mesmo quem não gosta de funk, teve que dar o braço a torcer, que é uma música que representa o pessoal da favela, né? Pois Coloca aí, é. Gui, a capa do livro do Danilo. O funk na batida. É que o título vem na vertical, né? Não dá para a gente Isso. ler tortinho assim para ler. Funk na batida. Danilo Sinrotti, saiu pela editora Sesc, tá? Tá à venda em todas as livrarias. Você encontra na Amazon, e-book, enfim, bem fácil de encontrar. E eu queria começar nosso papo aqui, Danilo, perguntando para você um pouquinho sobre a origem do funk, né? Eu vi no teu livro que você fala que o que pode ser chamado de funk pode ser desde aqueles bailes black que tinham nos anos 70, né? E Sim. desde aquela época, eu vi no relatório da Comissão da Verdade, pode subir mais um pouquinho se você quiser. Assim. Eu vi no relatório da Comissão da Verdade que o pau quebrava contra os bailes funk nos anos 70, né? A ditadura militar reprimiu horrores. O preconceito contra o funk já vem dessa época? Já vem, porque os primeiros bailes, né, que na época nós chamamos de bailes black, estou falando do comecinho dos anos 70, né, portanto, o auge da ditadura militar, desde o comecinho já vinha muito com essa questão da identidade negra, né, do orgulho negro muito forte, quer dizer, influenciado pelo movimento negro nos Estados Unidos. Então, claro que naquele contexto de ditadura militar, isso era visto como algo subversivo, porque a ditadura militar, quer dizer, isso é coerente com a história do Brasil, né? Vendia também, né, o mito da democracia racial, então acusava desde aquela época algo que hoje, inclusive, boa parte, inclusive da esquerda, acusa, né, os movimentos, né, chamados identitários de fazerem, que é de dividir o povo brasileiro, né? Então, eles não podiam permitir, né, que naquele contexto de ditadura um movimento negro se juntasse para reivindicar direitos para a população negra, né? E os bailes eram exatamente isso, um espaço de afirmação do orgulho negro, né? Então, o cabelo Black Power, as danças, os passos, eles projetavam a imagem de ídolos negros, do movimento negro dos Estados Unidos, e então foram reprimidos desde aquele momento. É claro que hoje o contexto é diferente, a repressão também se dá de uma forma diferente e por razões diferentes. Mas o fato é que o fator racial continua bastante presente. Sim, eu já pesquisei sobre a questão dos Black Powers. Eu tinha uma memória de infância de um cara na cidade que eu morei, lá no sertão da Bahia, que tinha um cabelo black e foi preso. E a primeira coisa que fizeram foi raspar o cabelo dele. Inventaram que ele roubava e enfiava os roubos no cabelo. E aí eu fiquei curiosa com essa história da minha memória e fui pesquisar nossa, como o cabelo black foi reprimido pela ditadura, né? Eles simplesmente raspavam. Aliás, é histórico, desde que os negros foram escravizados, a história de rapar a cabeça como punição, né? Isso. Assim, existe um histórico que é coerente, condizente com a história do Brasil desde os tempos da colônia, né? Quer dizer, não foi a ditadura militar que inventou o racismo no Brasil, mas ela se apropriou e aprofundou o racismo que já existia, né? Porque naquele momento, inclusive de Guerra Fria, ganhou um novo sentido, né? Então era comum que a ditadura visse, né, um pouco paranoica, né, dentro desses movimentos negros, né, a ação dos comunistas da União Soviética, né, como se a União Soviética estivesse, apesar deles serem influenciados muito mais pelos Estados Unidos, né, do que pela União Soviética, pelo movimento negro dos Estados Unidos, mas havia também um pouco essa paranoia de que a União Soviética estava fomentando e financiando esses grupos, né, para dividir o povo brasileiro, enfraquecer o povo brasileiro.
A impressão que dá é que todo o preconceito, toda a repressão com essa música negra que vem da favela, porque ela canta e representa, né, a própria favela. Acho que de certa forma foi assim também com o samba, né? Sim, o samba é engraçado, né? Hoje em dia o samba é visto como símbolo da identidade nacional, também de orgulho, mas nem sempre foi assim, né? No começo do século XX, os sambistas eram bastante reprimidos. Havia, né, ainda até hoje, mas está em desuso, né, uma contravenção penal de vadiagem, né, que é uma forma de criminalizar a pobreza, porque o que diz essa contravenção penal, né? Que a contravenção penal, quando eu digo contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer, na verdade, é um mini crime, né? Um crime com uma pena mais baixa, que não é tão grave, né? Então não chega a ser um crime, é uma contravenção penal. Mas o que diz nessa contravenção? Que a contravenção consiste em você não trabalhar, não tendo meios para subsistir. Quer dizer, o problema não é não trabalhar, o problema é não trabalhar não tendo dinheiro. Claro, se você for rico e viver de renda, você pode passar o dia todo vadiando, que isso não é contravenção penal, entende? Então, veja que o que está sendo criminalizado não é o ócio, é o ócio do pobre, que o rico pode ter ócio. Então, o que acontecia? O sambista era visto como um desocupado, como um malandro, né? Então, naquele momento, inclusive, em que ocorre a Revolução de 30, né, e a ideologia do trabalhismo, ela é imposta, né, de cima para baixo, né, pelo Estado brasileiro. Por um lado, o Estado vê na figura, né, do malandro algo que deve ser combatido, porque você deve reafirmar a ética do trabalho. Por outro lado, Vargas, muito espertamente, não sozinho, claro, querendo, né, construir um pouco essa identidade nacional, né, ele se apropria do samba, mas de uma forma domesticada, higienizada. Então, o que ele faz? Aquele samba exaltação, né, ele permite, ele deixa passar. Né? O samba que fala das belezas da nossa terra e de como, enfim, as três raças aqui se dão muito bem, etc. Tal. Esse samba é legal, é permitido. Agora, aquele samba um pouco mais crítico, né, é censurado. Existe um exemplo que é sempre contado, né, do Bonde de São Januário, né, do Ataulfo Alves, que a versão original é: o Bonde de São Januário leva mais, um otário sou eu que vou trabalhar. E aí eles cortaram o otário, não pode dizer que quem trabalha é otário, então trocaram para operário, aí pode. Né? E tem outro caso muito famoso também, do João da Baiana, né? Que ele tinha um pandeiro, que levava um pandeiro, e ele usava uma assinatura do senador Pinheiro Machado, que é um dos principais políticos da República Velha, ainda antes da Revolução de 30, como uma espécie de habeas corpus. Então, se alguém parasse ele na rua e querendo prender por vadiagem, para averiguação, ele mostrava a assinatura do senador Pinheiro Machado no pandeiro, né, mostrando que, olha, eu tenho contato, sou conhecido, né, e aí ele era liberado. Né? Então, o samba ele também teve esse momento. Agora, mesmo décadas depois, você vê que ainda existe uma vertente do samba que não é socialmente tão bem aceita. Eu cito no meu livro o caso do Bezerra da Silva, né? O Bezerra da Silva é impressionante a semelhança, né, do Bezerra da Silva com alguns funkeiros que hoje são acusados de fazer apologia às drogas, apologia ao crime. O tipo de samba que o Bezerra da Silva fazia ficou apelidado como sambandido, porque ele falava, né, do quê? Falava do X9, falava do policial corrupto, Da falava maconha. da maconha, do traficante. Até no meu livro, eu faço uma aproximação entre a semente, né, o samba famoso do Bezerra da Silva, que é sobre maconha, apesar dele não citar maconha explicitamente, mas todo mundo sabe que é, e boa Sou parte do... agricultor, Claro! desconheço a semente, Não, conheço. e boa parte, né, desse aspecto humorístico, né, da produção do Bezerra da Silva vem justamente desse duplo sentido, dessa ambiguidade. Ele malandramente, né, cantava sobre aquilo que todo mundo que é do meio sabe do que ele está falando, mas se ele fosse perguntar, não, eu estou falando de outra coisa. E mais recentemente a Ludmilla lançou a Verdinha, né, que é a mesma proposta da semente, né, falar que tá vendendo a grama da verdinha a R$ 1. Que verdinha é essa? Né? É uma verdinha que eu como, fico maluca, tal. E aí, quando pergunto, ela fala que é alface.
Diz, olha, a música, inclusive, é educativa. Graças à minha música verdinha, as crianças estão pedindo para comer alface para suas mães. Quer dizer, você vê que existe uma certa continuidade, né, na história do Brasil, não Temas só em relação... proibidos e temas permitidos, né? Exatamente, mas é curioso ver como, da mesma forma como existe uma certa continuidade, né, no que diz respeito à repressão, então existe uma repressão que vem desde a da República Velha, passa pelo Estado Novo, passa pela ditadura militar e chega até os dias de hoje, existe também uma continuidade na história de resistência cultural. Né? Então a gente tinha o Bezerra da Silva na década de 80 e hoje a gente tem a Ludmilla fazendo um tipo de música que não deixa de ser um deboche em relação a política de drogas que é completamente falida, né? Sobre essa coisa dos temas, né? É curioso porque rappers, né, funkeiros como Oruan e Pose do Rodo, eles fazem uma música que fala do crime, né? Que fala que cita as coisas que acontecem na favela nesses termos de crime, tráfico de drogas e tal, e aí está tendo essa tentativa de criminalização, mas eu não vejo a mesma crítica em relação aos funks que falam de sexo, né? Na verdade, né, existe, quando a gente fala de funk proibidão, existem duas grandes vertentes, eu diria assim. Existe a vertente que é conhecida como funk de facção, que é acusado de fazer apologia ao tráfico, às facções criminosas, mas existe também o funk que fala explicitamente sobre sexo, né, o chamado funk putaria, né? E é curioso porque se a gente vir, né, a origem do funk putaria, o funk, né, que fala sobre sexo, está muito relacionado à repressão que houve no Rio de Janeiro, né, aos bailes de corredor, né? Que eram os bailes de corredor, eram bailes que aconteciam, né, nos clubes de subúrbio, em que era organizado uma espécie de briga, corredor polonês, né? Uma mistura de brincadeira com briga, quer dizer, mas bastante violenta, né? E quando isso foi denunciado, houve uma repressão muito grande, vários bailes foram fechados, foram proibidos. Houve uma CPI estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estou falando em 1999, só para vocês se localizarem. E pouco tempo depois, como uma forma, né, até de se contrapor esse tipo de baile em que o protagonista era o homem, né, e a luta entre homens, começa a surgir na Cidade de Deus um outro tipo de produção de funk, porque a gente tem que lembrar que o funk não é homogêneo, ele é extremamente heterogêneo. Tem funk que fala sobre tudo, tem funk que fala sobre crime, mas tem funk que fala sobre família, sobre amizade, sobre Deus, sobre sexo, enfim. E começa a surgir, portanto, em 2000, 2001, na Cidade de Deus, um tipo de funk que vai falar sobre sexo, ou por meio do duplo sentido, né? Então, a gente lembra do bonde do Tigrão, né? Que fala martelo, martelão, vou aparar pela rabiola, quer dizer, várias metáforas, né, para a prática sexual, até funks que trazem a linguagem explícita mesmo. E aí, o grande diferencial dessa produção é que a mulher, pela primeira vez, atinge o protagonismo no funk. Quer dizer, é o momento em que surge Tática da Barraco, desde Tigrona. E aí existe uma contradição, viu, Sinara? Porque, por um lado, há algumas feministas, porque o feminismo também não é homogêneo, é bastante heterogêneo, tem vários feminismos, né? Então, uma vertente do feminismo enxerga esses funks cantados por mulheres com linguagem explícita sobre sexo como um avanço do feminismo, porque pela primeira vez a mulher está falando o que ela quer na cama, como ela quer gozar, esse tipo de coisa. Por outro lado, outras feministas não veem dessa forma, enxergam que é uma produção que continua objetificando a mulher e que a mulher só tem espaço no funk quando fala sobre sexo. E, de certa forma, elas têm um pouco de razão, porque há algumas MCs que já falaram sobre isso. Olha, eu tentei cantar outro tipo de funk e tal, mas não consegui mercado, não consegui espaço. Olha. Eu só consigo espaço quando eu falo sobre sexo. E aí é curioso, porque acontece no funk putaria um fenômeno parecido que acontece no funk de facção, que é a prática de contar vantagem, né? A Adriana Facina fala muito sobre isso, né? E a Adriana Lopes também. O que significa isso, né? As pessoas têm que entender que quando um MC fala, né, sobre sexo, o que ele gosta, o que ele faz, tal, aquilo é um personagem. Muitas vezes essas MCs são mulheres casadas, inclusive algumas são evangélicas, né, pentecostais, elas encarnam um personagem porque sabem que aquilo diverte o público, que vende, uma questão de mercado. Da mesma forma, quando um funkeiro chega e canta falando que ele é do Comando Vermelho, e que ele tem não sei quantas armas, e que ele matou não sei quantas pessoas, ou que ele vai matar, não necessariamente
ele tem envolvimento direto com aquilo. Aquilo também é um personagem, assim como tem o Batman, assim como tem o Cidade de Deus, assim, né? E como tem videogames em que o seu objetivo é matar pessoas, né? Quer dizer, existe uma glamorização total da violência em vários espaços. Os MCs muitas vezes eles acabam adotando esse personagem também por uma questão de mercado, né? Então, mas é curioso, porque se por um lado a esquerda tende a defender, né, os funkeiros acusados, né, de cantar funk proibidão, de facção, de fazer apologia ao crime, né? Por outro lado, quando a gente fala sobre o funk e putaria, a esquerda se divide. É o que eu falei, né, há alguns minutos atrás. A esquerda se divide. Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu identifiquei que, da mesma forma como fizeram o projeto Anti-Oruan, né, para proibir o poder público de contratar artistas que cantam músicas que supostamente fazem apologia ao crime, às drogas e tal, eu encontrei na minha pesquisa, mapeei vários projetos de lei, né, em São Paulo, no Rio principalmente, mas não só, mas eu encontrei projetos de lei apresentadas por deputadas do PT, feministas, que tinham como objetivo justamente proibir o poder público de contratar artistas, e aí a gente sabe que o alvo principal eram artistas do funk ou do pagode baiano, que supostamente fariam um discurso de ódio, machista, misógino, objetificariam a mulher ou até homofóbico, né? E esses projetos de lei, muitas vezes, eles acabam sendo arquivados quando acaba uma legislatura, e aí a gente vê uma aliança, no mínimo, inusitada. Deputados, homens, fundamentalistas, religiosos fundamentalistas de extrema-direita, reapresentam esses projetos, né? Reapresentam. Agora, com cinismo, porque a gente sabe que esses deputados, eles não estão, de fato, preocupados, né, com homofobia, com misoginia, com machismo. Quer dizer, eles usam isso como pretexto para perseguir seletivamente o funk. Porque, claro, se o machismo, a misoginia aparece na boca, né, de um artista ou de um político de extrema-direita, ele sempre vai alegar que ele está acobertado pela liberdade de expressão. Mas se aparece na boca de um funkeiro, aí ele, milagrosamente, de um dia para outro, vira o defensor das mulheres, o defensor dos homossexuais e vai lá reprimir o funkeiro. Nossa, e agora, esse projeto do MBL, lá da Amanda, esqueci o sobrenome, ela é um projeto que me parece, pelo que eu estou vendo das redes deles, né, que eles estão aí criticando a soltura do Pose do Rodo, ela está lá na Câmara cobrando que o projeto seja votado, a lei anti-oruana, que foi conhecida assim, com o nome do cara, né? E me parece também que eles estão usando esse projeto como uma estratégia de se manter em visibilidade, né? Eles estão, na verdade, pegando carona em cima do sucesso dos funkeiros, porque eles estão em franca descendência, o MBL, né? Eles estão desaparecidos, aí agora eles estão, na Bahia a gente fala pungando, né? Estão pegando carona nesse projeto, nessa criminalização do funk, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, desde que surgiu, né, esse primeiro projeto, Anti-Oruan, eu tenho dito isso, que, na verdade, o grande objetivo é obter visibilidade. Por quê? Porque isso é muito comum e não começou agora, né? Um político, ainda mais hoje, né, nos tempos de redes sociais, de lacração, enfim, para ele conseguir, né, nessa disputa por atenções, da economia das atenções, enfim, ele precisa chamar atenção, ele precisa ter visibilidade. Então, algumas coisas ajudam isso. A polarização, né? E a gente sabe que funk é um tema controverso que polariza muito, assim como o tema do aborto e tal. Então, pessoas oportunistas acabam, muitas vezes, encampando uma causa, né, para justamente se aproveitar dessa polarização e se apresentar como defensor da bandeira de um setor da sociedade, nesse caso, um setor mais conservador. Mas muitas vezes esses projetos de lei são completamente inócuos e desnecessários. Por quê? Porque já existe legislação que poderia ser utilizada para reprimir os abusos, seja do direito da liberdade de expressão, enfim, já existe. Mas em vez de reforçar, por exemplo, um projeto de lei que já foi apresentado por um outro parlamentar, ou em vez de exigir o cumprimento de uma lei que já existe, né,
O parlamentar ele quer ser protagonista, então ele vai apresentar mais um projeto de lei, né, com um conteúdo muito semelhante a uma lei que já existe, ou com um conteúdo muito semelhante a um projeto de lei que já foi apresentado por outra pessoa, porque o objetivo é ele se apresentar como o grande defensor da moral e dos bons costumes, né? Então, nesse sentido, eu acho que a vereadora até que foi bem sucedida, porque veja a repercussão que o tema gerou. Agora, então, às vezes, esses projetos são Mas a apresentados... prisão do Pose teve a ver com o projeto, você acha? Eu acho que está inserida dentro da mesma onda de criminalização, porque o que ocorre é que essas ondas, elas aparecem em alguns momentos, né? Quer dizer, não acontece o tempo todo de forma uniforme, né? Mas a explicação quase sempre é a mesma, né? O que ocorre é que o funk ele acaba funcionando como o bode expiatório de problemas sociais que de fato existem, que são graves, que não tem como negar que nós vivemos numa sociedade extremamente violenta e que o abuso de drogas é um problema, inclusive, de saúde pública, e que a gravidez na adolescência também é um problema que deve ser enfrentado. Mas a questão é o seguinte, né? Quando se defende que o grande vilão dessa história é o funk, quer dizer, basta você proibir o baile, ou basta você proibir o MC de cantar a música dele, que aquele problema vai ser resolvido ou minimizado, você está fazendo o quê? Você está oferecendo uma solução fácil, imediata e simples para problemas complexos, né, que são resolvidos só a longo prazo. E é isso que o eleitorado mais gosta. Todo mundo quer, né? Eu entendo o lado daquela mãe que está desesperada, porque morre de medo de ver o filho entrando numa facção, ou morre de medo de ver a filha engravidando ainda na adolescência. Então, se alguém chega e fala, olha, o problema é o funk, né? É claro que isso vai ter apoio popular. Agora, de fato, isso não resolve a questão, né? É uma solução fácil, mas que não resolve nenhum problema. Então, eu acho que essas ondas ocorrem em alguns momentos de crise, justamente quando a sociedade está passando por problemas sociais graves e está ansiando por medidas imediatas, né, para a resolução desses problemas. Então, e aí é uma forma também de desviar o foco. Quer dizer, se existe violência, né, no caso da disputa pelo mercado de drogas no Brasil, em vez de você discutir o encarceramento em massa ou a própria legalização ou regulamentação da venda de drogas, que poderia, enfim, resolver, ou pelo menos minimizar o problema da violência, ou até a distribuição de armas, a corrupção policial, a corrupção nas Forças Armadas, que faz com que armas cheguem nas favelas, quer dizer, você desvia o problema para o funk. Então, quer dizer, nós poderíamos estar aqui debatendo como que as armas chegam nas favelas, e não, nós estamos debatendo a letra do Oruan, a letra do Pose do Rudo. E aí, quem vem da criminologia crítica, como é o meu caso, né, que é a corrente da criminologia que estuda justamente como as condutas são criminalizadas e quais são os interesses políticos que estão por trás da criminalização de determinadas condutas e por que algumas pessoas são criminalizadas em detrimento de outras, a criminologia crítica sempre denunciou que o papel do direito penal na sociedade é justamente esse, é você desviar o foco do problema social para soluções falsas, né? Encontrar bodes expiatórios e causar a falsa impressão de que algo está sendo feito para resolver o problema. Então, quando a parlamentar chega e fala para a base, olha, gente, eu estou fazendo meu papel, eu estou trabalhando, olha só, apresentei um projeto de lei para resolver o problema, né, do seu filho, da sua filha. Então, é uma medida meramente simbólica, não vai surtir efeito prático, não vai resolver, mas, simbolicamente, é uma forma dela dizer, algo está sendo feito. Quer dizer, até uma maneira, de certa forma, preguiçosa, né, para quem não quer de fato enfrentar o problema na sua raiz. A Márcia Costa está falando aqui, muitos podem até não gostar do funk, mas a sua batida faz o corpo remexer. E aí eu lembrei de uma pergunta que eu ia fazer para você, que é, existe, assim como em relação às drogas, principalmente a cocaína, uma hipocrisia em relação ao funk, porque nas festas de bacana todo mundo dança, né? Pois é, e aí é muito curioso ver que desde o começo, né, do início dessa criminalização do funk, os estudiosos, eles localizam o início da criminalização do funk no ano de 1992,
Por quê? Os bailes black já aconteciam desde o começo da década de 70, conforme eu já disse. Mas eles eram, de certa forma, ignorados, né? Pela zona sul do Rio de Janeiro, né? Pela elite cultural brasileira. Eles só foram conhecidos em 92, porque o que aconteceu em 92? Em 92, duas galeras rivais do subúrbio do Rio de Janeiro, uma de Vigário Geral, outra de Parada de Lucas, da Zona Norte, se encontraram nas areias do Arpoador, né, Zona Sul, nobre do Rio de Janeiro. E começaram a brigar. Algo que eles já faziam nos bailes, enfim. Mas quem não era daquele universo ficou completamente chocado e assustado. Como já havia um preconceito contra, desde a década de 80, contra os chamados farofeiros que invadiam a praia, né, que não lhes pertencia, apesar de, pela lei, a praia ser pública e de todos, né? Mas, aliado ao preconceito contra jovens e negros que têm um estereótipo de serem criminosos, violentos e ladrões, essa briga foi interpretada pelos veículos, né, de mídia daquele momento como um arrastão. E aí, naquele momento, quem levou a culpa? O jovem frequentador de baile funk. Então, o que foi noticiado é que o arrastão tinha sido... Opa, travou aqui? Acho que deu uma travadinha aí. Pronto, voltou. O que foi noticiado é que o arrastão tinha sido promovido por funkeiros. Então, muita gente teve o primeiro contato com o funk por meio dessa imagem da violência. Só que pouco tempo depois, o que aconteceu? O funk chamou a atenção para si, causou um certo fascínio da classe média e começou a atrair a atenção dos jovens, né, da Zona Sul, que começaram a subir o morro para curtir aquele som. E o funk conseguiu chegar, inclusive, no programa da Xuxa, que popularizou, né, o funk. Teve vários momentos que o funk conseguiu atingir um público maior. E aí, o que acontece? Eu diria que são duas faces da mesma moeda, a criminalização e a glamorização e popularização. Quer dizer, quanto mais o funk é criminalizado, por outro lado, ele também fica mais popular e atinge outras camadas. Com uma diferença importante. O funk que atinge, né, um público de classe média alta, e que toca em festas de casamento, enfim, em festas de 15 anos, não é exatamente o mesmo funk que toca nos bares de comunidade. Porque, como eu disse, o funk tem várias vertentes, né? Mesmo o funk que fala sobre sexo, ele é suavizado para poder tocar nesses ambientes de classe média e para tocar nos programas de televisão. Então, é muito comum você ter duas versões do funk putaria. A versão explícita e uma versão em que eles trocam algumas palavras para poder não agredir as sensibilidades, né, ferir as sensibilidades do público que não está acostumado a ouvir aquilo, né? E existe aquele funk mais bem comportado, Claudinho Bochecha, enfim, o chamado funk melody, o MC Massinho, o MC Lauzinho, até a Roberto Carlos cantou funk, né? Então, o que acontece? Quando você vê que o funk atinge, né, as camadas médias e altas da população, isso, de certa forma, reforça a tese de que o problema não é o funk, e sim quem está escutando, né? Eu concordo em parte com essa tese, porque, por um lado, de fato, se você tem um baile funk, né, num ambiente, né, de classe alta, com isolamento acústico, né, em que a segurança é feita por seguranças privados, ninguém vai ser assediado lá. Quer dizer, a polícia não vai entrar para saber se está tendo consumo de drogas naquele ambiente, quando a gente sabe que o consumo de drogas ilícitas é generalizado, né? Agora, é isso. Quem está na favela fazendo baile na rua fica muito mais sujeito à violência policial, não só pela origem social, mas porque está mais exposto mesmo, né? E dá margem à repressão, porque muitas vezes os bailes de rua são feitos, né, sem qualquer infraestrutura adequada, né, gera uma série de transtornos. Por outro lado, né, eu diria que existe, né, essa percepção de que o problema não é o gênero musical, e sim, né, quem escuta, mas, por outro lado, não tem como negar que o funk traz elementos, né, que acabam facilitando a sua criminalização, né, ao contrário de outros gêneros musicais que também são bastante consumidos pela população mais pobre, pela população negra, e, no entanto, não são criminalizados, né, porque não são vistos como ameaçadores, né, as letras não são vistas como apologéticas. Eu cito, por exemplo, o Charme, né? O Charme é uma espécie de primo do funk, né? Ele está mais próximo, né, daquele tipo de música que tocava nos bailes black. O Charme é um tipo de música que tem um foco mais na dança, né?
e tem uma identidade negra muito forte também. E o gospel, e é curioso, porque eu já vi musicólogos comentando que se você for numa boca de fumo hoje, no Rio de Janeiro, tem mais chance de você ouvir um louvor gospel do que um funk. No entanto, ninguém identifica a música gospel ao tráfico de drogas, embora muita gente saiba, né, que existem vários traficantes que, inclusive, têm se convertido, inclusive perseguido de forma bastante violenta mães de santo, quebrado terreiros, né, de candomblé e umbanda. Financiado a construção de igrejas e outdoors, e, no entanto, você não vê a polícia entrando na igreja perguntando qual é a origem daquele dinheiro, ou querendo proibir a música gospel, porque a música gospel é ouvida por traficante, né? Então, quer dizer... É impressionante isso, né? E acontece também com o sertanejo. A gente ficou aqui falando outro dia. O sertanejo faz apologia ao alcoolismo, não é nem ao álcool, é ao alcoolismo, é você beber até cair, né? Os caras glorificam a bebida, né? Que você beba até cair, que você fica caído no chão, bêbado. E, no entanto, não tem acusação de apologia ao álcool, né? É curioso isso, porque, por um lado, existe uma visão elitista, que muitas vezes vem por parte da esquerda, que condena tanto o funk quanto o sertanejo, porque enxergam os dois com a mesma chave. É uma música de massa, produzida pela indústria cultural malévola, que quer alienar o povo, impõe aquilo de cima para baixo. Quer dizer, é uma visão, na minha opinião, ultrapassada, porque não consideram uma série de descobertas feitas pelos estudos culturais que mostram que quem recebe aquela música não é tão passivo assim, não é idiota, quer dizer, é crítico, são pessoas críticas que estão ouvindo aquele tipo de música, e não uma massa de alienados, né? Então, o sertanejo, ainda que ele não seja criminalizado, ele é visto por muita gente como uma música pobre, né? Eu brinco que música de pobre é música pobre, né? Então, o brega, o sertanejo, o pagode, o funk, a música mais popular, né? Agora, por outro lado, de fato, você falou, você tem razão. Existe uma vertente do funk chamada funk ostentação, que faz apologia ao consumo de bens de luxo, bebidas, carros, enfim. E isso você vê nos Estados Unidos também, no gangster rap e tal. Só que o que eu mostro também no meu livro é que não é algo exclusivo do funk. O funk ele não está descolado, né, da sociedade, da realidade. Ele espelha os valores daquela sociedade naquele momento. Então, da mesma forma como, né, o desejo pelo consumo e o desejo pela ascensão social aparece nas letras do funk, aparece na letra de forró e aparece na letra de sertanejo. Né? Então tem vários funks que falam sobre carros de luxo, mas também tem vários sertanejos que falam também. Gente, eles só falam disso, eles falam de avião, carro de luxo o tempo todo. Pois é, em relação à bebida, você tem razão, e agora me foge o nome, eu peço perdão. Tem até uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, que mostra a relação entre a bebida alcoólica e as músicas sertanejas, né? Como de fato existe uma glamorização e uma apologia, né, à bebida alcoólica. Quando foi apresentado o projeto de lei anti-Uruan, eu sempre fiz essa provocação, porque eu li o projeto de lei, eu li o texto. E o texto diz: o poder público está proibido de contratar artistas que fazem apologia à droga. Ponto. Não faz uma distinção entre droga lícita e droga ilícita. Exato. Ora, o álcool é uma droga, lícita, mas é uma droga. Além do mais, o álcool, ainda que seja uma droga lícita, não pode ser consumido por menores de 18. Então, imagina o seguinte: o poder público, caso essa legislação seja aprovada, estaria proibido de contratar artistas sertanejos, estes sim, os mais contratados pelas prefeituras do Brasil. Quer dizer, muito raramente você vai encontrar um prefeito que contrata um artista de funk, ou de trap, ou de rap, ao contrário de sertanejo. Então, o prefeito estaria proibido de contratar um cantor sertanejo que vai cantar na praça pública, um ambiente frequentado por menores de idade, uma música que faz apologia à bebida alcoólica. Não poderia. Agora eu quero saber, vão bancar isso? Vão bancar? Muito bom, muito bom. Deixa eu ler aqui os comentários do pessoal que está assistindo a gente. O Gibbs fala: parabéns, Danilo. Coloca a realidade e incoerências da esquerda e da direita. Muito obrigado. Áurea Vidal: música é a única fala universal, tem que ter partitura, tem que ter letra, tem que ter música. Não suporto essas músicas de funk, só letras de matar, roubar, estuprar as meninas.
Tem muita gente que não suporta, né? Agora, eu sempre Posso falo. responder ela? Desculpa. Olha, eu sempre digo, ninguém é obrigado a gostar de funk. Ninguém é obrigado a gostar de funk, tudo bem não gostar de É funk. só não Não ouvir, eu escutar sempre funk. falo isso. Pois é só não ouvir, você não precisa proibir a pessoa de cantar e nem querer prender. Agora, eu quero reforçar uma coisa, muita gente fala do funk e não conhece de fato o funk porque acha que o funk se resume a um tipo de funk, que é esse, que fala sobre droga, fala sobre sexo. Tem muitos funks que falam sobre amor, sobre amizade, sobre Deus, sobre vários temas, né? E outra coisa, né? Você falou que a batida é irresistível, né? E eu gosto sempre de falar isso também, né? Eu acho que tem música, que é música boa. Eu digo que tem música boa para vários momentos da vida. Há momentos em que eu estou afim de ouvir uma música com uma letra super crítica, que vai fazer uma análise da sociedade e tal. E há momentos que tudo que eu quero, e sabe, quem trabalha a semana toda, precisa dessa válvula de escape, é ir numa pista e dançar uma música que me faça ter vontade de mexer o meu corpo, ter uma batida, Balançar o popozão. balançar, sem me preocupar, sabe, se aquilo é politizado, se aquilo traz uma crítica social. Exato. E eu sempre digo também, e eu não sou a única pessoa, obviamente, que fala isso, que mesmo esse tipo de música que supostamente é despolitizado, porque só faz as pessoas rebolarem, também tem um aspecto político. Por quê? Né? Ora, numa sociedade em que alguns corpos sempre foram criminalizados, né, ou que mulheres são reprimidas sexualmente, só o fato de você juntar jovens, negros, homens, mulheres, gays, para uma pista de dança rebolarem até o chão, de certa forma, ainda que não haja, né, um discurso explícito, né, acaba sendo um ato de resistência. Claro, um ato político, né? Então, eu acho que tudo bem não gostar de funk, tudo bem não escutar funk, mas só para tomar esse cuidado, né? Que o funk é muito mais diverso do que as pessoas imaginam e que o funk ele pode ser bom em alguns momentos, ou em outros momentos você pode não querer escutar o funk, mas se você quiser animar uma pista de dança, eu acho que a batida do funk É talvez igual seja. é igual comigo e a chamada Axé Music. Eu não gosto, eu não fico ouvindo. Agora, se tocar numa festa, eu não vou dançar. Pois Não dá, é. né? Então, assim, Não dá. nem todas as músicas, né, têm essa pretensão, né, de fazerem, né, um Sim. estudo sociológico, nada disso. É que as pessoas acho que se levam muito a sério, né, então acabam deixando de aproveitar determinadas produções culturais que têm o seu valor, né, e que podem ser usufruídas por todos em determinados momentos, né. O Haroldo Larcher fala: para mim, funk é arte extremamente popular. O funk carioca já entrou para a lista de tradições da nossa cultura musical, assim como o samba e a bossa nova. Débora Santini, gostei muito da abordagem do tema. Parabéns, Danilo. Muito Zé obrigado. Caroço, deixa o cara fazer o som dele, vai prender o Bolsonaro, porra. Denise L. Amanda a entrevista. Amo as pautas que você traz aqui, são coisas muitas vezes silenciadas na sociedade. Ana Paula, perfeito, Danilo, trazer soluções para problemas que eles criam. Sempre mais fácil do que trazer soluções para problemas e enfrentamentos reais. Deixa eu ver o que é Obrigado. mais aqui. Nossa, tem muito comentário aqui. Marisa Werkmeister mandou um superchat. Funk é lixo gringo. Nós somos samba, frevo e baião. Esse comentário é muito interessante, acho que merece um comentário, porque existe também uma certa imagem, e também vem mais da esquerda do que da direita, um pouco folclorizada do povo, idealizado que é o povo, né? Então, se faz um pouco essa distinção entre uma cultura de raiz, pura, autêntica, né, em contraposição a um lixo capitalista descartável da indústria cultural que vem aqui para contaminar a nossa cultura e nos alienar e tal. Isso aconteceu com o sertanejo também. Muita gente fala, não, eu gosto de música caipira de raiz. Sertanejo, esse sertanejo que toca, não tem nada de sertanejo e tal. Mas é curioso, porque o que é raiz, eu tenho um artigo que eu escrevi justamente sobre isso, né? Como o conceito de raiz vai mudando ao longo do tempo, né? O que hoje muitas vezes é visto como raiz, por exemplo, Titãs e Chororó, quando eles surgiram, era visto como lixo contaminado por influências estrangeiras, como a música country, o rock e tal, né? O funk, a mesma coisa. E aí eu faço uma provocação pelo seguinte:
nós somos antropofágicos. Nós não recebemos o que vem de fora de uma forma crítica e passiva. Nós damos a nossa contribuição, nós misturamos e nós vomitamos para o mundo algo diferente. O tamborzão, o que é o tamborzão? O tamborzão é uma batida do funk que surgiu no fim da década de 90, que pega a batida do maculelê, dos pontos de macumba, e traz isso para o funk. Porque, no primeiro momento, a batida que mais tocava, né, nos bares era o Volt Mix, né, que é uma batida muito forte, né, em Miami, principalmente, mas também na costa leste dos Estados Unidos. Mas, aos poucos, o funk foi cada vez mais se abrasileirando, tanto em relação aos temas quanto musicalmente. E o samba, né, também não é algo puro. O samba também sofreu uma série de influências. Né? Não foi sempre que houve banjo no samba. É uma inovação, né, da geração dos anos 80, do Cacique de Ramos, Arlindo Cruz, que quando isso foi feito, muita gente torceu o nariz. Não, isso aí é uma contaminação que vem de fora. Eu acho que nós não podemos ser, assim, puristas. Né? Então, eu acho que essa distinção do que o que é nosso, né, o que é autenticamente brasileiro e o que é lixo estrangeiro, as coisas não são tão estanques, existe um pouco essa mistura e nós devemos aproveitar. Aliás, lembrei que essa semana eu passei para o Julinho, que tem um funk do MC Livinho que tá bombando na Turquia. Você viu isso, essa história, não? Olha, Sinara, eu estava há menos de um mês na Tunísia. Agora, 2 semanas, 3 semanas, eu estava na Tunísia. E eu ouvi funk tocar em 3 lugares diferentes na Tunísia. Gente, esse negócio está virando uma febre no mundo. Quando eu fui pro... E são jovens que escutam. E aí, mais um comentário também, né? Eu acho o seguinte, eu fujo um pouco desse ufanismo, desse nacionalismo conservador, né? Que acaba muitas vezes sendo até xenófobo, né? De rejeitar a cultura de fora. Veja, os negros brasileiros, muitas vezes, apesar de serem brasileiros, eles se identificam muito mais com a cultura dos negros americanos, dos negros jamaicanos, do que a cultura dos brancos brasileiros que estão do lado deles. Então, o que acontece no funk é que existe um diálogo, né, afrodiaspórico, digamos assim. Né? Então, não tem como você rejeitar, né, o lixo que vem de fora, porque o que a gente está falando é de um diálogo entre a cultura negra brasileira e a cultura negra americana e a cultura negra jamaicana dos sound systems. Para quem não sabe o que são sound systems, são sistemas de som, aquelas caixas gigantes de som que são colocadas na rua, né, e a festa é feita na rua. Isso vem da Jamaica e influenciou na cultura negra de vários lugares, né, em Nova York, com hip hop, no Brasil, com funk. Então, veja que como é perigoso, né, a gente ter essa visão nacionalista muito estreita, né, e que rejeita o diálogo com outras culturas periféricas do mundo. É isso aí. Olha só, o Danilo, ele tem um alter ego, digamos assim, que é o Danilo Dunas, que são os 2 sobrenomes dele. Como Danilo Dunas, ele é músico. E ele lançou esse disco aqui. Coloca a capa do disco do Danilo, por favor, Gui. O disco Amor Meio Amargo, você está em todas as plataformas e tal, mas não, o disco dele não tem funk, tá, gente? É salsa, uma pegada meio salsa, meio frevo, meio carnaval, né, Danilo? Você não quis gravar funk, não? Não, eu até já, assim, no começo, né, há muitos anos, há mais de 10 anos, eu cheguei a fazer letra de funk, mas eu vi que não era muito a minha praia. Então, eu acabo dividindo, de certa forma, né? Quando eu incorporo, sei lá, o sociólogo, antropólogo, cientista social, enfim, aí eu gosto de estudar o funk e tal. Mas na hora de compor música, eu vou por outros caminhos, né? Então, esse álbum, Amor Meio Amargo, é bastante eclético, né? Então, ele tem blues, marchinha, frevo, tem fado, tango, bolero, quer dizer, gêneros musicais que eu aprecio bastante. Rock, tem uma música deliciosa com a Maria Alcina, gente, muito gostosa, de Coentro, com duplo sentido. Pois é, e agora você vê que curioso, né? E aqui eu remeto ao livro do Rodrigo Faur, A História Sexual da MPB. O Rodrigo mostra como também existe, né? Para você ver como é muito difícil você separar o que é estrangeiro, o que é nacional. O funk também só conseguiu fazer muito sucesso no Brasil porque ele, de certa forma, é compatível com uma tradição tipicamente brasileira, que é das marchinhas. As marchinhas de carnaval têm crítica social, falam sobre sexo,
com duplo sentido. Então, o terreno já estava preparado, digamos assim, para o funk florescer, né? Então, eu gosto muito de Marchinha de Carnaval justamente por esses elementos. E tive a honra, sempre gravo nos meus álbuns, tem pelo menos 2 ou 3 marchinhas ou frevos, e eu tive a honra de, nesse álbum, contar com algumas participações especiais. Tive a participação especial da Maria Alcina, cantando comigo Põe Coentro Dentro, uma marchinha de duplo sentido, mas também da Grace Janucas, que cantou comigo a música que eu e o meu parceiro Pedro Buarque fizemos para o espetáculo Nasci para Ser Dercy, monólogo sobre Dercy Gonçalves, escrito pelo Kiko Risa. Tive a participação da Verônica Valentino, uma cantora, atriz incrível no tango Com Fantasia, e tive a participação especial do meu grande parceiro, Pedro Buarque, em O Guru Está Nu. Então, me orgulho bastante dessas participações. Massa, ouçam, tá em todas as plataformas. Esqueci, desculpa, antes que eu me esqueça, tive a participação da maravilhosa rainha do forró, Anastácia, rainha do forró, grande compositora, grande cantora e grande compositora, que gravou comigo Forró nas Alturas. Massa. Gente, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui, e como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, o Danilo trouxe uma dica cultural para vocês, um livro. Coloca aí, Gui, o livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo, de Mariana Salomão Carrara, que saiu pela editora Todavia. Por que se indicou o livro para essa galera aqui, Danilo? Olha, eu confesso que eu sou suspeito, porque eu acompanho a Mariana desde o primeiro livro que ela lançou. Eu conheço a Mariana há mais de 20 anos, aliás, exatamente 20 anos, e foi ótimo acompanhar tão de perto, né, essa carreira dela, e muito, muito bom ver o reconhecimento que ela obteve, principalmente a partir do livro dela, Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse livro, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, eu acho uma beleza, porque é diferente de tudo que ela tinha escrito antes, tanto na forma quanto no conteúdo. No conteúdo, porque ela, inspirada numa reportagem jornalística, foi atrás de um drama social que é invisibilizado no Brasil, que é o drama dos plantadores de tabaco no Sul, né? Porque a gente, assim, temos esse preconceito, né? Essa visão maniqueísta e binária do mundo, né? E que muitas vezes coloca o Sul como território só de pessoas brancas, ricas, de direita, e como se não houvesse contradições e conflitos e diversidade no Sul, né? E ela mostra, portanto, a vida desses agricultores, que não é nada fácil, né? E mostra de uma maneira bastante inusitada. São 4 narradores, o livro tem 4 narradores, e esses 4 narradores são objetos. É um espelho português, uma árvore, uma caminhonete rural e uma roupa de proteção que eles colocam na hora de passar o veneno. Então, os narradores eles vão se revezando ao longo do livro, né, conforme a cena se passa num ou outro espaço, um ou outro narrador assume, né, a narração. Então, é uma forma bastante criativa de se contar essa história e de você ser inserido nesse universo dessa família. Quer dizer, é impossível você não sentir empatia por essa família. Então, essa é a minha dica. E não recomendo só esse, mas todos os outros livros da Mariana, Não Fosse as Sílabas do Sábado, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que inclusive acho que é o meu preferido. É que esse é mais recente, mas é ótimo também. Vou ler e vou convidar a Mariana para vir aqui. Danilo, foi um prazer enorme, as pessoas adoraram aqui o programa com você, tá? Teus pontos de vista, tua formação cultural, teu conhecimento. Coloca de novo a capa do livro do Danilo, por favor, Gui, na tela. Olha, ele é autor do livro O Funk na Batida, editora Sesc, tá? Vocês acham em todas as livrarias. Danilo, foi um prazerzão conversar com você. Um abraço, volte sempre. Obrigado, o prazer foi meu, Sinara. Um abraço para você e para todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima. Abração, até. Tchau.